sábado. É uma alegria, um prazer, um privilégio estarmos aqui na casa de Deus em mais um sábado. Bom dia, Diego. Bom dia, Jair. Bom dia, igreja. É o dia mais gostoso da semana, né? O dia de sábado. E estamos felizes por estarmos aqui. Queremos também cumprimentar os nossos irmãos que estão do outro lado, em suas casas ou em outro lugar, que não estão aqui na igreja, a nossa igreja virtual. Muito obrigado pela companhia de vocês, que Deus também vos abençoe. E queremos vos convidar para virem à igreja, né? É muito bom a oportunidade que temos agora de podermos adorar a Deus mesmo distantes, mas nada substitui a nossa presença aqui na casa de Deus. Então, pedimos a vocês que quando puderem, apareçam aqui na nossa igreja. Dito isso, queria dizer para vocês e partilhar que, aliás, é um apelo que eu faço, sobre o estudo da lição. Eu não sei quantos aqui já adquiriram a lição desse trimestre. Peço a vocês que ainda não adquiriram, que façam o mais breve possível, porque senão vocês vão perder muita coisa boa. A lição desse trimestre trata de um assunto muito importante, muito bonito, que todos nós, né, estamos já acostumados a ler, que é o livro de Salmos, né? E todos nós estudamos a Bíblia e é uma maneira muito interessante de estudar a Bíblia, estudando a lição. É uma maneira mais didática, né? Ao estudarmos a Bíblia, ao estudarmos a lição, estamos estudando a Bíblia. Então, é um apelo que fazemos. Adquiram as vossas lições aqui na livraria, ou mesmo quem não puder, fale conosco que a gente consegue dar um jeito nisso, né? O importante é que todos nós estudemos a lição e aprendamos e participemos aqui a cada sábado. Bom, dito isso, vamos então recapitular a lição que estudamos durante a semana. Estudamos essa semana passada a lição de número 2, que tem como título Ensina-nos a orar. E vou começar aqui pelo verso áureo, Diego. E o verso áureo que está lá em Lucas 11, versículo 1, diz o seguinte: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Eu não sei se vocês também pensaram nisso. Aliás, eu ouvindo um comentário da lição essa semana, a pessoa abordou esse assunto e eu achei muito interessante, muito pertinente. Porque nós sabemos que Jesus curava, né? Jesus curou muitas pessoas. Nós sabemos que Jesus nos ensinou muita coisa, como tratar bem os nossos próximos. Jesus nos ensinava coisas muito boas e sempre nos deu ótimos exemplos. Mas na Bíblia a gente não vê alguém pedindo a Jesus, por exemplo, olha, nos ensine a pregar como tu pregas, não é? A gente não viu um pedido desse. E o curioso é que a gente vê isso aqui, um discípulo pedindo a Jesus que os ensinasse a orar, né? Aqui já podemos ter ideia de quão importante é a oração na vida do cristão, né? E por que será que os discípulos pediram a Jesus para orar? O que vocês acham? Para os ensinar a orar? Eu pude até me transportar um pouco para aquela altura e acho que os discípulos viam muito essa atitude de Jesus, né? Sempre a orar, né? A gente sabe, na Bíblia está escrito que Jesus estava sempre a orar, ia para um determinado lugar a orar, e os discípulos sempre viam isso, e os discípulos podiam até experimentar e vivenciar o poder que Jesus tinha para vencer ali as provações, as dificuldades e tudo, através da oração, né? Então, penso que nesse sentido que foi esse pedido dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. E a lição dessa semana
vem trazendo algo aqui muito importante, que é incluirmos os salmos como orações. Os salmos já são orações, né? Mas a necessidade de podermos incluir esses salmos nas nossas orações diárias, né? E existe entre alguns cristãos, parece prevalecer a ideia de que só a oração espontânea, ou seja, aquela oração não aprendida, é realmente oração. E no decorrer da lição, a gente vê que não é bem assim, não é? Aliás, voltamos a dizer, conforme aqui o verso áureo, os discípulos pediram, né, a Jesus, ensina-nos a orar. Então, essa oração que nós temos nos Salmos, muitas delas, inclusive vimos alguns Salmos durante essa semana, é uma maneira muito boa, muito prática, muito poderosa de elevarmos as nossas preces a Deus, né? E como nós podemos incorporar os salmos em nossa experiência de adoração, Diego? Na nossa oração diária, como é essa possibilidade? Será que isso como funciona isso? Eu vejo que os salmos, eles trazem uma carga muito grande de humanidade, né? Uma vez que os autores, embora fossem homens instruídos por Deus, né, muitos deles profetas, como Davi, Salomão, e que tinham um serviço, né, diante do povo, né, de Israel naquela altura, com todos os cerimoniais, com todos os requisitos sagrados, de forma muito prática, né, e habitual. Ainda assim, eles mostravam que na condição humana nós nunca vamos estar o tempo todo com a nossa estabilidade, né, no que tange a nossa condição existencial. Exatamente. E essa fragilidade humana, né, que o salmista expressa, faz com que nós nos sintamos de duas maneiras. No primeiro momento, nós não somos tão diferentes deles. Exatamente. E nós não nos sentimos inferiores. Ali. Acabamos nos percebendo como seres humanos iguais a eles, a despeito do nível de responsabilidade, consagração e legado que eles tiveram. E o outro ponto é que, através da vida e da experiência daqueles homens, nós podemos também encontrar, né, conforto, podemos encontrar esperança e força. E quando nós começamos a ler os Salmos, nós começamos a perceber que eles podem, né, se tornar também numa forma de oração prática para nós. E o que o Jaime falou no início é verdade, né? No primeiro momento nós temos aquela ideia de que nós temos que fazer uma oração espontânea. Já pronta, ali, né? Já espontânea, né? Não pré-concebida. Sim. E eu concordo com isso, porque nós temos que rasgar a alma. Mas eu creio que em alguns momentos nós, enquanto cristãos, temos dificuldade de mostrar a nossa fragilidade. Seja diante dos nossos irmãos, seja diante dos nossos irmãos, e seja às vezes diante do próprio Deus. Nós com Deus. E o salmista conseguia demonstrar isso de uma maneira muito clara, profunda, e nos resgata a percebermos que nós também podemos fazer o mesmo. Aliás, que Deus está esperando isso de nós, para que nós possamos, então, na medida em que nós nos diminuímos, na medida em que nós nos sujeitamos, passemos a receber dele, né, os conselhos e a força que ele quer nos dar. Exatamente. E quando nós nos colocamos nessa condição, Deus está vendo que o nosso coração está realmente quebrantado, né? E a humildade passa a se manifestar em nós. E aí a lição de domingo nos recomenda, então, que nós primeiro comecemos por ler, quem sabe, né, de uma forma sequencial o sábado, para aqueles que querem aprender, né, de um modo geral, todos os ensinos que constam no livro, que são vastos. Inclusive, nós temos aqui, a lição cita, né, alguns exemplos de temáticas que os salmos abordam. Salmos de lamentação comunitária, salmos de gratidão, hinos, salmos penitenciais, salmos de sabedoria, em busca da sabedoria e da orientação de Deus, salmos históricos e assim por diante. Mas existe também uma outra forma que nós podemos utilizar para que os salmos tenham uma finalidade prática na nossa vida. Nós podemos procurar os salmos que representam, que contemplam a nossa condição presente. O que estamos passando naquele momento. Exatamente. Né? E a partir disso, na perspectiva do salmista, do autor, nós podemos nos identificar e perceber de que maneira a experiência do salmista se articula ou articula
né, a nossa linha de raciocínio para que então nós saibamos, inclusive, o que pedir. Exatamente. A própria palavra de Deus fala que às vezes nós não sabemos o que nós pedimos. Uma participação aqui do pastor. O uso dos salmos na oração está relacionado aos momentos de oração que nós temos. Sabe que quando o autor da lição aqui fala da oração, o uso dos salmos na oração, não refere-se apenas à oração na igreja ou em família, refere-se especialmente à oração particular, aquela comunhão, aquele relacionamento que nós temos. Às vezes nós ouvimos assim, Jesus passou, na Bíblia está escrito, Jesus passou a noite toda em oração, ele usava os salmos. Às vezes ouvimos pessoas dizendo, eu precisei orar por 3 meses ou por 2 meses para resolver uma questão e eu passava 1 hora ou 2 horas em oração todos os dias. Então isso não quer dizer que nós vamos ficar de joelhos ou em pé em oração apenas. Isso quer dizer que nós podemos e devemos incluir os salmos e não só outras partes da Bíblia, mas o contexto aqui são os salmos. E com sabedoria e com a orientação do Espírito Santo, nós vamos buscar aqueles salmos que para aquele momento nós estamos precisando. Se estamos passando por um problema de dívida, ou falta de trabalho, ou falta de saúde, sempre tem um salmo adequado para aquela ocasião. Então, aquela hora de oração, aquelas 2 horas que às vezes passamos, nós incluímos os salmos e o lemos, não é? Então nós estamos a orar de olhos abertos e também por estarmos em comunhão sozinhos podemos orar de olhos abertos, por exemplo, não é? Há uma regra, claro que quando estamos em orações públicas nós fechamos os olhos para nós não distrairmos, mas individualmente nós fugimos às regras porque estamos ali em comunhão com Deus, para a oração espontânea e também aquela não espontânea, conforme foi muito bem dito. Muito bem, muito obrigado, pastor. E a nossa lição, ela também sugere que nós contemplemos a mensagem do Salmo à luz da pessoa de Cristo e da sua obra salvífica e da esperança a longo prazo que essa obra nos oferece. Oi, bom dia a todos, feliz sábado. Bom dia. Estudando essa parte do domingo, né, na minha cabeça ficou bem claro assim, uma coisa que eu acho que todos deveriam perceber. Os salmos são, na verdade, experiência, né, do cotidiano particular, individual de cada autor. Né? Quando a gente lê todos os salmos, a gente percebe que tanto, né, Davi, Salomão, enfim, esses autores aqui, eles tinham essa experiência com Deus. Então a pergunta é, será que nós também temos essa experiência? Então o que é salmo? São as expressões do coração de cada um. Quando eu oro ao Senhor, esse exercício de orar faz com que essa minha fé ela se fortaleça. E essa prática, ela produz perseverança. Exato. Junto disso, a esperança. Então, quando eu falei, né, que essas experiências, né, são íntimas, né, porque de fato cada autor aqui ele expressou algo no seu coração. Então, como diz o pastor, o que é uma oração? A oração não é apenas você falar com Deus, é você abrir esse coração, né, é você expressar de forma particular, na sua intimidade. E nem sempre isso acontece na igreja. Então, o nosso lar, né, é o nosso tribunal, vamos dizer assim, né? A nossa casa é o lugar onde de fato a gente se encontra com o Senhor. Eu digo que não somente, mas, por exemplo, como disse o pastor, pessoas às vezes interpretam que a oração só serve de joelho. Então limita isso apenas aos que podem. Eu já orei, por exemplo, eu já expulsei um demônio, né, numa igreja com os irmãos, e se eu fechasse os olhos eu podia ser sufocado, né, por aquele demônio. Então assim, qualquer tipo de oração Deus aceita? Não. Agora, uma oração que ela venha com sinceridade, com humildade do coração, pode ser ele aceita, com certeza. Claro. Obrigado pela participação. Então, para nós concluirmos a lição de domingo, é muito importante nós percebermos que tudo aquilo que nós estivermos a buscar nos salmos deve remeter ao quê? A uma experiência salvífica com Cristo, que vai fazer com que nós encontremos o conforto necessário nessas palavras inspiradas, que são atemporais, né? Embora estejam no Velho Testamento, Jesus salmodiou, Jesus mesmo proferiu salmos em diversos momentos, inclusive quando ele esteve em tentação. Isso mostra que, através da experiência de Cristo e através daquilo que ele ensinou aos discípulos, os salmos eram presentes, né, no cotidiano e na vida judaica, mas também podem ser presentes na nossa vida hoje. E certamente nós vamos ficar surpresos com as experiências maravilhosas, com os insights, com as ideias que vão surgir a partir das inspirações provenientes da leitura
né? Exatamente. E da oração em salmos. Estou aqui pensando uma coisa. Ao longo da vida, né, quando era criança, a gente tinha lá em casa, e acho que todos aqui têm, os salmos de ocasião. Por exemplo, quando íamos viajar, né, antes de sairmos de casa, meu pai nos reuníamos, meu pai orava e líamos o Salmo 121, sempre antes de viajar. Líamos o Salmo 121. Eu, às vezes, ligo para o meu pai e conto, às vezes, acontece algum problema e falo para ele fala assim, meu filho, quando a gente terminar aqui, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a sua Bíblia e vai ler o Salmo 46. Né? São salmos assim que a gente sabe que são para aquelas ocasiões, mas como é que a gente vai saber que cada salmo encaixa para cada situação que a gente está vivendo? É somente lendo o salmo. Somente lendo. Né? É o que a lição... as escrituras. Exatamente, é o que a lição fala aqui, agora na lição de domingo, sobre isso. Lermos o salmo, conhecermos o salmo, conhecermos o que o salmista quis escrever, o que ele quis dizer, para podermos colocar isso nas nossas orações diárias. Exatamente. Temos mais uma participação. Nós sabemos que o salmista era homens e mulheres iguais a nós, né? Com qualquer sujeito a qualquer emoções, tristezas, alegrias. E muitas vezes nós nos pegamos com tanta dor e aflição que nós tomamos emprestado a oração do salmista. A gente vai à Bíblia e a gente simplesmente acha lá o que combina com o que a gente está sentindo. E a gente toma aquele emprestado porque a gente não sabe nem expressar o que a gente está sentindo a Deus, porque nos consome a aflição, o medo. E às vezes a gente fala, a que ter medo? Por que eu vou ter medo se o meu Deus é quem me fortalece? E a gente toma aquele emprestado, aquele tipo de oração e nos conforta. Muitas vezes a gente vai sentir isso, sem saída, sem vontade nem de expressar a Deus o que eu estou sentindo, sem saber nem o que eu estou sentindo. Eu abro a Bíblia e encontro lá a oração necessária para que me conforte. Muito bom, irmã, é isso. O Salmo, para concluir essa parte, ele vai trazer-nos, né, ao entendimento, inclusive, né, daquilo que muitas vezes nós precisamos e não sabemos, né, o que dizer diante de Deus. Quantas vezes nós estamos sentindo qualquer coisa, mas nós não sabemos nem o que estamos como sentindo, talvez. Isso, como externalizar isso. E o Salmo, como ela mesma disse, irmã, nos faz emprestar, né, as angústias, as percepções daquele momento do autor e que acabam abrindo o nosso entendimento porque se passa conosco. Exatamente. E de como nós devemos proceder diante de Deus. E ao seguir, nós temos também, né, o entendimento de que os salmos podem nos fazer confiar em tempos de dificuldade. Tempos né, de dificuldade, realmente. Quem aqui nunca passou por dificuldade? Né? Será que existe alguém aqui que tem a vida sempre tranquila, sempre muito boa, sem problema nenhum, sem, né, pavor, sem medo? E claro que não, né? Todos nós passamos por momentos de dificuldade, de desespero. E a lição de segunda-feira, que teve como título Confiar em Tempos Difíceis, ela fala sobre o Salmo 44, né? Que é um salmo lindo. Quem não leu, depois leia o Salmo 44. E esse salmo nos mostra a importância de expressar, isso é muito importante, a importância de expressar nossos sentimentos e ideias perante Deus, mesmo em momentos de sofrimento e de injustiça. E aqui está falando que o Salmo 44 começa destacando as grandes coisas. Davi começa a destacar as grandes coisas que Deus fez no passado pelo seu povo. E depois ele fala que mesmo em meio às dificuldades, o salmista reconhece a realidade do amor de Deus. Né? Isso é importantíssimo. É importante a gente ter essa ideia. A importância de confiar em Deus, mesmo em tempos difíceis. Mesmo quando nos sentimos injustiçados ou questionamos o motivo pelo qual estamos passando por sofrimentos. É importantíssimo confiar em Deus. É uma das lições que aprendemos no Salmo 44. E por que isso ficou assim, talvez nítido nessa lição de segunda-feira? A importância de termos esse exercício de confiarmos em Deus, mesmo em tempos difíceis. O buscar a Deus, né? O nos manifestar a Deus, nos abrir a Deus assim, de forma bem sincera, bem honesta. O porquê? Que benefícios nos traz esse exercício, né?
E tem aqui alguns exemplos desses benefícios. Ao expressar nossos sentimentos a Deus, estamos estabelecendo uma conexão emocional mais profunda com Ele. E isso nos permite compartilhar nossas alegrias, tristezas, frustrações e esperanças, né? Então, isso é importante demais, né? Isso aprendemos com os salmos, com os salmistas. Eles tinham essa liberdade de buscar a Deus, né? Talvez, né, Jaime, nem Deus não teria respondido de imediato, mas só o fato dele estar colocando para fora já é um alívio da alma. Exatamente, e Diante isso mesmo. de Deus, né? O fato de e a gente pode sentir isso quando oramos a Deus, né? Quando clamamos a Deus. E há uns meses atrás eu fiz essa experiência. Eu deixei apenas de orar a Deus, aquela oração assim mais, né, tranquila, ó Senhor Jesus, me abençoe esse problema que eu estou passando e tal. Não, eu me arrazoei com Deus, né? Eu expressei a Deus, mostrei para Ele os meus sentimentos, o que eu estava sentindo. Sim. E o porquê que Ele ainda não me respondeu depois de tantos anos de oração. E coloquei bem isso para fora. Primeiro, me senti muito bem, como você disse, ao me expressar a Deus, ao me abrir com Deus. E segundo, depois que eu terminei de orar, eu senti aquela paz, né? E isso é muito gostoso. O cuidado de Deus, né? O cuidado de Deus. Esse exercício que a gente faz, que a gente deve fazer, é muito bom. Lília. E o Salmos 44, eu pensei que o salmista estava-se a referir quando o povo foi em cativeiro. Então, o que eu quis interpretar por aí? Que significa que mesmo quando nós, por nossa escolha, nós escolhemos nos afastar de Deus e apanharmos essas tribulações todas, significa que Deus nunca nos abandona. As promessas dele cumprem sempre em nossa vida, mesmo quando a gente escolhe se afastar dele. Exatamente, é isso mesmo. Deus nunca afasta de nós, né? Nós é que muitas das vezes nos afastamos dele, né? E uma maneira de estarmos próximos a Deus é através das orações, né? Aliás, esse talvez fosse o segredo de Jesus, né? A oração. Jesus estava sempre em oração. A segunda questão que coloquei aqui foi expressar nossos sentimentos a Deus é uma forma de liberar emoções. Foi o que nós falamos aqui, né? E aliviar o fardo emocional que carregamos. Às vezes estamos com tanta coisa para resolver, para fazer, esperando que dê certo ou que se resolva, e ficamos cansados, né? Mesmo até fisicamente ficamos cansados, né? E quando oramos a Deus, buscamos a Ele com toda a força, a gente sente ali, né, que Ele realmente está conosco, né? E nos ouviu e vai nos ajudar a levar ali o nosso fardo. Agora, essa parte é muito importante. Honestidade e autenticidade, né? Os salmistas, quando escreveram os salmos, esses salmos que eles clamavam muito a Deus e que eles expressavam ali talvez até o seu descontentamento por Deus não responder suas orações, ou por Deus até às vezes demorar, eles falavam isso com honestidade e autenticidade, né? É assim que deve ser a nossa oração. O nosso clamor a Deus deve ser recheado de honestidade e de autenticidade. Agora, sobre o Salmo 44, o Salmo lindo, como eu disse, quem não leu tem a possibilidade de ler ainda. Tem aqui uma curiosidade. O Salmo 44 é único, pois começa com uma lembrança dos feitos do passado de Deus em favor do povo, mas logo se transforma em uma lamentação sobre a aparente ausência de Deus no presente. Ou seja, o salmista lembra do que aconteceu com ele, com o povo no passado, né? Da mão poderosa de Deus, o livramento de Deus ali em todas as situações. Então, a gente nota aqui o respeito, né, do salmista com Deus. Primeiro ele exalta Deus e depois ele aborda. Aí ele começa a abordar, né, as suas lamentações e os seus pedidos e tal. Através do Salmo 44 podemos ver a honestidade e a sinceridade do salmista em expressar as suas dúvidas, questionamentos e emoções diante de Deus. Foi o que nós falamos. E por fim, o Salmo 44 termina com um apelo a Deus por libertação e redenção, mostrando a confiança do salmista de que Deus é capaz de intervir
e trazer esperança mesmo em meio às dificuldades, né? E só para terminar aqui essa lição de segunda-feira, tem uma partezinha aqui no meio da lição, um parágrafo que fala: a escolha dos salmos nos cultos da igreja muitas vezes reflete a exclusividade dos humores e das palavras que expressamos nas nossas orações comunitárias. Essa limitação pode ser um sinal da nossa incapacidade ou do nosso desconforto para enfrentarmos as realidades tenebrosas da vida. Ou seja, a ideia principal aqui é que a escolha dos salmos nas igrejas muitas vezes reflete a tendência que nós temos de apenas manifestar as expressões, as emoções positivas, né? Muitas das vezes, e na maioria das vezes, escolhemos aqui para ler aqui na frente, ou para começar um culto, ou escola sabatina, salmos alegres, né? Felizes, o que não é errado, né? Mas também é válido demonstrarmos, através da leitura de salmos, em que não tem assim, um sentido de tanta alegria. Por quê? Porque ao falarmos isso, mostra que a nossa confiança com Deus, né? A nossa intimidade com Deus, né? Então, é válido isso também, né? Lermos e buscarmos, mesmo buscarmos a Deus, mesmo em público, por problemas difíceis que estamos passando na vida, é muito válido expressarmos publicamente a Deus isso. Eu ia dizer que não só expressar ao público, às vezes estamos a ensinar uma criança que está a passar algum problema, ou a criança está estressada com algum problema. Se nós estivermos a ensinar a criança a orar e aprender o salmo, aqui, por exemplo, no meio do parágrafo diz que orar os salmos dá uma certeza de que quando oramos e adoramos, não se espera que censuremos ou neguemos a nossa experiência. Deus também valida a oração de uma criança. O que ela está a passar, por mais insignificante que pareça para a gente, é grande para ela, para a idade que ela está a viver no momento. E Deus valida, mesmo que seja um estressezinho, ou o fato de estar triste com alguma coisa que a amiga fez, que para a gente não tem significado nenhum, que são coisas simples para a gente resolver, mas ela está a aprender ainda. E isso também é relevante. E Deus valida qualquer ser humano, qualquer sentimento, como você referiu aqui, a emoção, qualquer que seja a emoção, claro. Deus valida. Claro, desde que seja com sinceridade, com autenticidade, né? E nós sabemos que as crianças são muito sinceras, né? Acho que é muito importante a gente pensar, quando eu li a lição dessa semana, que se nós temos temos salmos, é porque nós temos um Deus acessível. Aqueles que são pais ou educadores, enfim, que lidam com crianças, com certeza já passaram por essa situação. Nós vamos buscar a criança à escola, por exemplo, e de repente a criança começa a fazer uma birra, chorar, e aí a educadora fala: mas até agora ele estava tudo bem, ele ficou muito bem, olha, passou o dia bem, foi ver a mãe ou foi ver o pai e as coisas mudaram. Por quê? Porque é ali que a criança tem a segurança e a confiança de que pode expressar o que quer que seja, que vai ser acolhida. Que ele conhece, né? E os salmos, quando nós lemos isso, e nós lemos essa honestidade, até na revolta dos salmistas, né? É como: então, Senhor, fizeste tanta coisa lá no passado, e agora? Cadê? Quero ver, né? Uma injustiça que às vezes pode até nos soar mal, pode soar como um desrespeito. Não, é a honestidade, mas só é possível porque Deus se mostra acessível, se mostra pronto para nos ouvir. Exatamente, muito bem colocado. E nós só buscamos alguém, ou só expressamos mesmo de forma autêntica, ou de forma muito aberta, alguém que a gente conhece, né? E Deus, como a Evelyn disse, Deus é um Deus que está sempre acessível, né? Então podemos mesmo estarmos à vontade para falar com o nosso Pai. Bom, como os salmos nos ajudam a encontrar esperança e confiança em Deus, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo ali naqueles momentos de sofrimento, de desespero,
como é que o Salmo nos ajuda a encontrar esperança em Deus, Diego? Na lição, nós podemos perceber que a crise existencial, os momentos de dificuldade, de provação, eles fazem parte da existência humana. Eles são inerentes à nossa condição existencial. E por mais que nós queiramos nos apoiar na fé, no conhecimento que nós temos e na esperança, né, redentora de Cristo, nós temos que aprender também a lidar com o sofrimento. Porque, inevitavelmente, ele vai chegar em algum momento, em alguma esfera. Pode ser que seja um sofrimento relacionado com uma moléstia física, com um problema de saúde, mas pode ser um sofrimento financeiro, pode ser um sofrimento emocional. Relacionado com Exatamente. Aquilo que as pessoas falam, pensam de nós, né? Ou com crises no meio da nossa família, né? No nosso trabalho e até mesmo na igreja. Sim. E nós precisamos aprender, primeiramente, a entender que isso faz parte, que nós não somos, né, os miseráveis que foram escolhidos para serem, né, judiados por Deus ou colocados numa situação difícil, mas que também nós não podemos tornar esse fato, esse momento, como algo crônico, que vai nos levar a achar que é normal viver em sofrimento. Sim. Isso quer dizer que estar em sofrimento é uma condição normal, mas permanecer em sofrimento pode representar duas atitudes. Ou o nosso conformismo, em não querermos buscar respostas, ou a nossa falta de fé num Deus que muitas vezes pode usar inclusive o sofrimento pedagogicamente para nos ajudar em algo, para nos fortalecer e nos direcionar para coisas maiores que Ele quer promocionar na nossa vida. Verdade. E que se não fosse através do sofrimento, nós não estaríamos experimentados. Nós não estaríamos, então, aptos a avançar para o próximo nível na missão que Deus estabeleceu para cada um de nós, seja individualmente, seja em comunidade. E no Salmo 22, eu queria só ler essa parte para que nós pudéssemos recorrer às Escrituras, e é pequenininho, essa primeira parte, na verdade, o Salmo é grande, mas eu queria só ler o seguinte: olha o que diz no versículo 1 do Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Quem proferiu palavras como essa? Jesus Cristo. E essas palavras, elas mostram que Jesus, ele sabia do cuidado do Pai. Ele estava em comunhão com o Pai. Mas num determinado momento, né, foi como se o Pai tivesse silenciado. E todos nós passamos por situações, eventualmente, como se Deus tivesse silenciado para nós. Ou que não estivesse atento à nossa condição naquele momento de sofrimento, de dificuldade. O texto, não só os Salmos, bem como toda a Bíblia Sagrada, deve ser lida, estudada, levando em conta o que Deus quis dizer para os autores daquela época, no caso de Davi, os problemas que ele estava passando, por isso ele expressou: Deus meu, por que me desamparaste? Mas a linha condutora de toda a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, é Cristo. Então, existem vários salmos messiânicos, proféticos, que apontam para Jesus, e esse é um desses. E como o Diego muito bem disse, não há tempestade que dure para sempre, não é? Podemos estar passando por um sofrimento agora, no entanto, amanhã mesmo podemos enaltecer a glória de Deus, conforme o próprio Salmo 22 diz: então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Amém? Obrigado, Amém. pastor. E é exatamente isso que o Salmo 22 ele expressa, que a despeito das dificuldades, a despeito de todas as provações que nós temos passado, que o salmista passou, nós temos um socorro bem presente nas horas de tribulação. Amém. E nós podemos louvar a Deus, porque pela fé nós podemos o quê? Antever aquilo que nós sabemos que Ele fará por nós. Talvez não no tempo que nós gostaríamos queremos, precisamente, mas no momento que Ele julgar oportuno, a partir de tudo aquilo que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos, né, estar em condições de poder aprender e assimilar, né, os aprendizados daquela passagem. Porque o que eu costumo dizer? Deus ele que causa o problema? Não. Mas Deus ele pode permitir que nós passemos pela aquela situação seja uma situação de aprendizado. Inclusive há tentações que o próprio Satanás, né, lança sobre nós,
que Deus ele poderia muito bem dar um limite, mas ele permite, como no caso de Jó, por exemplo, numa situação de provação. Deus poderia ter impedido Satanás, mas Deus ele queria não só demonstrar a honestidade e a fidelidade de Jó para com ele, né, desinteressada, porque não dependia dos bens que Jó tinha, não dependia de tudo aquilo que Deus tinha proporcionado para ele, e sim daquilo que ele estabelecia diretamente com Deus, no seu entendimento de quem Deus era. Sim. E ainda assim, Jó não renunciou, né, à sua convicção de fidelidade ao amor de Deus. E é muitas vezes através de situações como essa que Deus ele quer que nós reafirmemos, que nós ratifiquemos aquilo que nós sentimos por Ele. Como, por exemplo, o próprio Jesus dizia, amas-me mesmo? E essa pergunta parece ser duvidosa. Não, Deus ele quer que nós tenhamos convicção naquilo que nós cremos. Sim. Naquilo que nós realmente pensamos a partir daquilo que Ele manifesta na nossa vida. E o Salmo pode, muitas vezes, através dessa condição temporária, né, de desespero, de sofrimento, nos levar a essa compreensão e a nos firmarmos ainda mais na fé, Amém. tendo confiança na esperança e nas providências de Deus. A Lília, para nós concluirmos. Falar de Jó, nós temos que lembrar que Jó tinha como é que eu vou dizer, um relacionamento com Deus muito grande. Essa pergunta que você falou a Pedro, que Jesus diz, Pedro, tu amas-me? Jesus queria ter a certeza que Pedro tinha um relacionamento bastante forte com Deus, com Jesus neste caso, que é o que acontece com a maior parte dos salmistas. Nós sabemos que o relacionamento deles com Deus é tão grande que eles conhecem a Deus e conhecem a sua vontade. A maior parte deles entregam a vida deles completamente a Deus. Eu não sei se nós hoje estamos preparados para isso. Porque a nossa entrega tem que ser total. É verdade. E o que a irmã falou, ela nos leva até chegar ao ponto de pensarmos, será que nós estamos preparados para passar por certas situações? Mas o convite de Salmo também é nos levar a isso, né? A buscarmos Deus confiadamente, sabendo que Ele é o nosso socorro e também entendendo que existem certas coisas que são inevitáveis, mas nós podemos descansar em Deus a despeito dessas coisas. Exato. Acredito que um dos grandes pedidos que os discípulos de Jesus fizeram foi esse: Senhor, ensina-nos a orar. E este salmo que estamos agora a refletir, do Salmo 22, fez-me recordar de uma das grandes orações, de uma das grandes mulheres da Bíblia, Ana. Gostava só que os irmãos pudessem acompanhar no meu comentário em 1 Samuel capítulo 1, no versos 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. É o exemplo de uma mulher que estava num momento de grande desespero. Ela tomou uma das grandes decisões, que eu acredito que cada um de nós que entrou nesse templo sagrado entrou aqui com um sentimento incrível. O fato de nós levantar da nossa casa, vir cá adorar o Senhor, eu tenho certeza que muitos adoradores que estão aqui presentes tomaram a atitude de Ana. Levantaram-se, estão orando, estão chorando diante de quem? E como disse bem a Evelyn, é acessível aos nossos clamores. Então, são lições espirituais que extraímos da lição dessa semana, que com certeza nos conforta na nossa jornada espiritual. E quando não tivermos força, a força do Senhor é a nossa alegria, tal como a Bíblia Sagrada nos refere. Muito obrigado. Amém. Obrigado. E para completar, para nós terminarmos, passando já para a lição de quarta-feira, como o pastor bem disse, né, o sofrimento não dura para sempre. E de que maneira os salmos podem nos levar a perceber, né, o cuidado de Deus através da esperança que Ele nos dá, mesmo em meio ao sofrimento? Bom, a lição de quarta-feira retrata o Salmo 13. E como o Salmo 13 é um salmo bem pequenininho, e a gente já está até com o tempo mais corrido, eu quero ler o Salmo 13 e mostrar as fases em que nós passamos ao ler o Salmo 13. Né? Isso ficou assim bem nítido na lição. Então, Salmo 13. Do versículo 1 ao versículo 2, por exemplo. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia?
Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Então, nessa primeira parte do Salmos 13, a gente vê aqui o quê? O desespero, né, do salmista, ele questionando a Deus sobre a sua aparente ausência, o seu desespero, né? Ele começa assim. Já na segunda parte do Salmo, ele já começa por falar: atende-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Já vemos aqui uma mudança, né, de pensamento, de atitude do salmista, né? Aqui ele começa a pedir a Deus por ajuda e livramento, para que o salmista não seja derrotado pelos seus inimigos. E na parte final, ele começa falando: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Aqui a gente já vê uma mudança completamente, né, da perspectiva, né? A gente já começa a ver a confiança do salmista na bondade de Deus, né, resultando aqui no finalzinho em alegria e louvor a Ele, né? Quantas vezes, às vezes talvez nem nos demos conta, mas quantas vezes começamos uma oração assim como o salmista começou, com aquele desespero, né? Ali, levando a Deus ali os nossos problemas e tudo, ou mesmo questionando: Senhor, o que aconteceu? Eu já pedi há tanto tempo que tem acontecido isso. E no decorrer da oração, vamos esvaziando esse sentimento de medo, de que Deus não está nos ouvindo, e começamos ali a lembrar do que Ele já fez. E no final do Salmo, agradecemos a Ele por tudo que Ele já fez por nós. Isso me fez lembrar aquela canção, um louvor que diz: Deus sabe o que vai dentro da alma. Exatamente. Deus ouve a oração Exatamente. suplicante. Deus vê sua angústia e acalma. Deus faz de você um gigante. E aí no final fala, né? Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Exatamente. Mesmo quando nós estamos com a sensação de que Ele não está atento, né? E passar dessa sensação de desespero, né, para a esperança, é mesmo quando confiamos em Deus, né? E só confiamos em Deus, só podemos confiar em Deus se conhecermos a Deus. E a gente só vai conhecer a Deus quando a gente começar a ler as Escrituras, a buscar a Ele de todo o coração, de todo o nosso entendimento. Pode falar. Salmo 13, que Davi, ele se lamentou, mas não ficou no lamento. Exatamente. Ele não ficou parou aí no lamento. E muitas vezes nós ficamos só no lamento, não confiamos. Exatamente, bem lembrado. Nós entregamos nossas queixas a Deus pela manhã e ficamos esperando. Exato. E Davi, sem receber a promessa, ele disse assim, eu me alegrarei. Ele não tinha recebido nem a alegria ainda. Mas Davi confiou. E essa confiança vem de uma intimidade com Deus. Exatamente. Ele não, de uma hora para outra, ele simplesmente disse que ia confiar e não. Ele vem de uma intimidade, sabendo a quem ele pediu é capaz de realizar o que ele tem pedido. Amém. Amém. Bem lembrado. Ele não ficou só no lamento, né? Não devemos ficar só no lamento, né? E temos aqui que acabar já. Acho que tinha mais alguém que queria falar? Pode falar. Questionar é legítimo. Você vê que aqui os autores dos Salmos, alguns questionaram e com muita ênfase. Agora, o que não dá, o que não é saudável, é você em oração, chegar para Deus e questionar, colocando em pauta seus atributos. Olha, Senhor, eu sou assim, eu faço aquilo. Eu bem sei, irmão, que confiar na dificuldade é bem difícil, né? Você cantar, você orar e você se alegrar, aonde o que se pede é para chorar, é uma tarefa árdua. Não é fácil. Entendeu? Não é fácil. Então, assim, mas quando você entende que nessa vida tem momentos que você só tem duas opções: ou você questiona, ou você adora. Uma das duas. Então, os autores aqui, irmão, e quando você leu aí o Salmo 13, você percebeu com muita clareza que Davi, ele começou questionando, porém com gentileza. Mas no final, olha o que ele fala, né? Davi optou adorar. Então, o que é que Deus pede para o povo dele? Ele pede que em meio à dificuldade, né, as dúvidas da vida, as labutas,
que você não duvide, apenas confie. Amém. Porque confiar é o caminho. Agora eu queria lembrar do Haroldo do Reis, que ele canta que o maior milagre, né, é confiar. E de fato é um milagre. Imagine você indo por um caminho onde você só enxerga dificuldades, problemas, né? Você só tem coisas negativas, e você se deparar com isso, e você você colocar sua mente, né, para depois das dificuldades, é um problema sério. Então, o coração do crente tem que estar voltado para isso. Amém. Ele tem que saber que minha dificuldade, né, o que vai fortalecer ele é essa confiança em Deus, e isso é importante demais. Amém. Obrigado, irmão. Bom, nosso tempo já acabou. Infelizmente não vamos poder prosseguir na lição, mas Diego, 2 palavrinhas só para... Eu acredito que essa lição nos mostrou o quanto é importante nós estarmos recorrendo ao estudo da lição, porque ela certamente vai nos trazer respostas, né, e vai nos fortalecer também a relembrarmos que o nosso Deus, Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Amém. Né? E que através dos salmos, mesmo nos momentos que nós iremos passar ainda de tribulação, exatamente, nós sabemos que nós estamos passando por momentos delicados na história da humanidade. E eu tenho certeza que naqueles momentos nós vamos poder lembrar, né, de salmos que vão trazer respostas, conforto para o nosso coração. Amém. E que vão nos ajudar a seguir confiantes, sabendo que o plano de Deus vai se concretizar na nossa vida, né, e na vida da humanidade. E o nosso papel aqui é também levar os fardos uns dos outros, porque a lição também nos convida a sermos sensíveis ao sofrimento, exatamente, do outro. Através dos salmos, pode ser que nós não estejamos a passar por isso, nos ensina isso, mas nós podemos perceber também o que está se passando na vida das pessoas ao nosso lado, e que muitas vezes, por distrações, nós estamos insensíveis ou desatentos. Sim. Então, que nós possamos também ser empáticos, né? Assim como Deus, Ele olha para o nosso sofrimento, nós devemos também olhar para as pessoas ao nosso redor e amém, procurar em Deus, obviamente, fortalecimento espiritual para a nossa vida e da nossa igreja. Nós precisamos realmente nos suportar uns aos outros, não no sentido de nos tolerarmos, mas de nos ajudarmos verdadeiramente. Amém. Que Deus seja nossa resposta, e através dos salmos que nós possamos viver essa inspiração todos os dias, onde nós vamos encontrar respostas e renovo, né, na nossa caminhada rumo a salvação espiritual em Cristo Jesus. Amém, amém. Então, agradecemos aos irmãos, né, pela atenção e desejamos um restante de feliz sábado para todos.